Olá, pessoal. Agora vamos falar um pouco sobre a condição psicológica do paciente infantil em saúde pública. Os integrantes do grupo são Ana Laura, Arthur Fonseca, Fernanda Faria, Isadora e Natália. O medo e a ansiedade do atendimento odontológico estão diretamente ligados à palavra dor, sendo a dor considerada, nesse caso, como algo negativo. No atendimento odontológico, temos que avaliar o tratamento da criança, porém, o setor público não está preparado e equipado para lidar com o atendimento infantil. Sendo assim, o cirurgião dentista deve possuir conhecimento sobre a psicologia e se unir ao psicólogo para aplicar técnica no paciente infantil, a fim de reduzir sua ansiedade e medo ao frequentar o consultório odontológico. A manifestação do medo e ansiedade pode ser fisiológica, cognitiva ou comportamental. Na técnica do reforço positivo, a experiência odontológica da criança é vista como interação social, ou seja, é determinada pela relação entre o profissional e o paciente. Essa interação tem como base dois componentes da linguagem falada: os pedidos feitos pelo profissional e as promessas pela criança que vai realizar ações em resposta aos pedidos do cirurgião dentista. Um estudo realizado por Henk com 153 crianças de 4 a 6 anos atendidas no posto de saúde municipal demonstrou que a premiação após o atendimento diminuiu as reações de ansiedade. Se a técnica do reforço positivo foi interpretada de forma errada, a consequência pode ser negativa. Na técnica do dizer mostrar fazer, os elogios demonstram a forma afetiva de conduzir a consulta. Realizando esse método, há grandes chances de deixar a criança mais calma e a forma de abordagem pode variar de acordo com a idade. Esse método de controle da voz é muito utilizado quando é necessário fazer uma intervenção sobre o comportamento da criança. Por meio de um controle de voz de modo afetivo, é possível refazer pedidos para intervir sobre os comportamentos negativos da criança. Outras técnicas que podem ser usadas para a condução comportamental do paciente são a linguagem corporal, sensibilização, modelação e distração. Na linguagem corporal, o cirurgião dentista vai fazer a condução psicológica da criança, visto que por ela ele consegue entender e se conectar com o paciente, utilizando o próprio corpo, palavras e voz para tranquilizá-lo, atenuando assim seu medo e traumas. A sensibilização se baseia na capacidade do profissional de fazer a criança aceitar o tratamento como algo necessário. Assim, é preciso um ambiente mais agradável para a criança e o procedimento tem que ocorrer da forma mais natural possível, de forma que ela se sinta bem. A modelação é uma estratégia de modificação comportamental, por meio da imitação. A criança que está com medo ou algum trauma vai observar o comportamento de uma criança colaboradora e imitá-lo. A distração, como o próprio nome diz, o cirurgião dentista desvia a atenção da criança durante o atendimento, de forma que ela não tenha medo ou traumas do consultório. Um exemplo foi um estudo com 70 crianças que se recusavam a sentar na cadeira odontológica e elas foram divididas em grupos. Um foi apresentado a um truque mágico e o outro não. O grupo que foi apresentado sentou mais rapidamente na cadeira e foi mais colaborativo com o cirurgião dentista, enquanto o outro grupo manteve o receio com o procedimento odontológico. A retenção física deve ser usada para aquelas crianças que não conseguem ser controladas ou têm algum abalo psicológico ou neurológico. Para a realização de procedimentos arriscados, como anestesias e cirurgias, é de importância, no primeiro momento, o responsável por aquela criança conversar e explicar para ela que aquele meio é necessário para a sua saúde bucal continuar indo bem. Não é o melhor método para se usar, podendo causar agravo no estado psicológico da criança, gerando ansiedade, medo, pânico e inúmeros outros sentimentos desconfortantes para ela. A outra técnica, mão sobre a boca, é utilizada para controlar ações de crianças agitadas com estado comportamental descontrolado, ajudando a acalmar seu estado e reduzindo sua ansiedade e medo com os procedimentos odontológicos. Essa técnica é eficiente, pois aproxima paciente e profissional, fortalecendo a imagem social e solidificando a credibilidade do cirurgião dentista. E essa técnica consiste em encostar a mão na boca da criança fazendo um acordo com ela, e só retirar quando ela parar de chorar, assim reduzindo sua agitação. Indivíduos cercados de medo e ansiedade, eles deixam a procura pelo serviço odontológico de lado, levando muitas vezes a agravo da condição da saúde bucal. Consequentemente, eles vão ter que desembolsar um dinheiro maior e eles vão distanciar da atuação da unidade básica de saúde. Há casos de pessoas que adiaram o próprio atendimento odontológico e do filho por medo. Um fato de se esperar é que o estímulo empregado a cada paciente infantil ele vai gerar resultados diferentes para cada um, já que a reação é algo individual. Então, o cirurgião dentista ele precisa ser um profissional completo, sendo a comunicação fundamental para o sucesso do tratamento. O contato e a observação quando a criança chega no consultório é uma forma de analisar quais intervenções o dentista deve tomar, muito mais além da saúde bucal.
Para concluir, temos que esse cenário negativo ele pode ser revertido se o atendimento for bem conduzido tecnicamente e psicologicamente. Há necessidade de maior divulgação dessas condutas na proposta curricular das faculdades de odontologia, principalmente no setor público, para que o clínico geral ele sinta maior segurança e a ansiedade infantil não se comprometa no tratamento odontológico.